Estamos aqui na Prefeitura, hoje fazendo a primeira, com certeza de muitas entrevistas, com o novo prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari. A gente teve a oportunidade de participar da posse e hoje é dia 14 de janeiro, ou seja, não deu nenhuma quinzena ainda, então perguntar qualquer coisa, como foi, como está sendo, ainda está um período de aprendizado, não é? Sim. Como é que tem sido o pai chegar em casa? Porque antes tinha a desvantagem de ter que ir para Florianópolis como deputado estadual, agora não, está aqui em Blumenau. Isso. Obrigado, Klaus, mais uma vez pela oportunidade da gente conversar aqui com todos que acompanham o trabalho tão importante do blumenauense. E, bom, a rotina familiar, eu nunca tive muita, na verdade, uma rotina específica. Sempre corrido, né? A gente já vem da polícia, da carreira policial, então tinha dias que a gente ficava até mais tarde, tinha plantões de finais de semana. Eu trabalhei até numa época somente em plantão, então trabalhava 24 horas direto e folgava algumas, folgava às vezes 48, 72. Enfim, depois vou a deputado, então eu começo a ficar um pouco mais afastado da minha casa. Aí a gente sentiu um pouco, sim, confesso. Aí eu ia para Florianópolis às vezes na segunda-feira, às vezes na terça de manhã cedinho e voltava quinta ou sexta-feira. Então agora pelo menos eu consigo estar em casa e nesses primeiros dias, todos os dias ainda pegando as crianças que estão de férias, né? Então a gente consegue chegar em casa ainda, fazer alguma atividade com eles. Eu gosto muito de sair, principalmente com a minha pequena, a Manu de 9 anos. Então ela quer ir num parquinho, quer dar uma volta, aí eu já aproveito inclusive para dar uma olhada como é que estão as coisas ali por perto. Aliás, num vídeo recente, vocês passaram ali na prainha, esse final de semana eu também passei lá e achei muito legal, né, do jeito que o espaço tá. Acho que realmente é uma ótima opção, mas também no futuro vai mexer numa área que sempre foi sua, né, que é a segurança, né? Sim. A gente se preocupa como é que aquela área lá vai ser monitorada. A gente tem um grande problema no SAMAI, que é a questão da água, principalmente nesse período de verão, e o profissional, né, que você colocou lá, de sua confiança, né, é um policial civil. E aí, quando tu colocou, eu logo pensei assim, é alguém que vai investigar o que está errado para acertar. Foi essa a ideia? A ideia primeiro de colocar o Alexandre, de extrema confiança minha. Eu falava muito na campanha que eu gostaria e iria participar efetivamente do SAMAI, da gestão, para entender o que está acontecendo e para dar as respostas necessárias que a população precisa ter. E aí com o Alexandre eu vi nele a figura que um homem que tem experiência também em gestão pública, trabalhou comigo na delegacia regional, com licitações, né, com toda a questão de gerenciamento de pessoas, de bens e patrimônio, enfim. Então vi no Alexandre essa figura. E aí, claro que passa um recado também muito forte para todo mundo, para a comunidade, de que o Alexandre está lá justamente para impedir, né, ou para dar o recado de que, olha, acabou qualquer possibilidade, né? Se alguém pensar diferente, e que sim, nós tivemos nos últimos anos, infelizmente, alguns problemas, cumprimentos de mandado de busca de pessoas envolvidas, né, em algum problema, ilegalidades, e que prestavam serviço lá. Então isso é um grande recado sim para a comunidade, mas tendo no Alexandre a pessoa que, ele estando lá, é como se eu estivesse, né, pela confiança que temos e pela competência que ele tem, porque a gente precisa, como disse, primeiro entender efetivamente o que precisa ser feito, mas já, né, fazer as ações concretas. Então a gente já tem obra em andamento, eu já estou em contato com dirigentes de instituições financeiras para a gente fazer grandes investimentos e acabar por vez, né, com qualquer possibilidade de problema de falta d'água. Claro que a gente acaba acontecendo excepcionalidades, mas assim precisa ser, né? Exceções. Então estourou um encanamento, deu algum problema, um acidente, alguma coisa, aí vai lá, faz aquele conserto rapidamente. Mas a gente precisa de investimentos, né, fortes, grandes, para acabar, pelo menos resolver o problema da coleta, do tratamento e do abastecimento dessa água. E também, muito importante, dos grandes reservatórios que a gente precisa também construir na nossa cidade, para que essa água, depois de distribuída, ela possa também ficar, né, armazenada em algum lugar, para quando aconteça algum problema, uma excepcionalidade, as pessoas não sintam ali, né, a falta de água, por exemplo, nas suas casas. Esse é um ponto até que eu queria falar, e eu acho que também é muito cedo para cobrar, enfim, mas a gente tem alguns reservatórios, tem o da Fortaleza, tem o da Itopavazinha, tem o da Itopava Central, enfim,
mas sempre tem o problema da falta d'água, né? Eu acho que a população, pelo menos, reclama muito com essa questão. Vai ter os profissionais do SAMAI estão orientados para fazer uma avaliação do que está funcionando e do que não está funcionando de casa em casa? Sim, primeiro que nós temos assim, profissionais extremamente qualificados e o Alexandre chegou lá e colocou nas funções de gerentes e diretores, ou seja, as pessoas responsáveis pela condução dos trabalhos são técnicos e profissionais de carreira, efetivos do SAMAI. Isso é muito importante. Com isso, a gente já identificou que existem diversos projetos que às vezes a população nem acaba sabendo, não fica ciente daquilo que já tem. Então, tem projetos importantes, desde obra, de manutenção, de conhecimento, de varredura, né? O que é a rede, onde passa a rede, determinada obra, quando vai ser feita, isso tudo está sendo informatizado e uma grande parte já funciona. Então, é identificar o problema para depois poder, né, ter a solução, apresentar essa solução. E no caso dos reservatórios, o que é? Justamente o abastecimento de água, ela vai para um grande reservatório, para depois, se der um problema, né, nessa rede que abastece o reservatório, pelo menos não vai afetar a distribuição da água para as residências. Esse é o primeiro ponto. Mas também gostaria de tocar num ponto importante, que é as famílias terem as caixas d'água também nas suas residências. Que é uma grande luta nos últimos governos de conscientizar a população nesse sentido. Conscientização, né? E eu também a gente tem no nosso plano de governo, uma linha, né? Se for uma linha de crédito, uma linha de apoio para que as pessoas possam adquirir, né? A primeira caixa d'água ou mais, se assim for necessário. O ideal, né, o sugerido, 250 litros, são 250 litros por pessoa na residência. E às vezes a gente vê hoje, infelizmente, uma caixa d'água com 250 litros para uma família de 4, de 5, 6 pessoas, não vai dar conta. Então é tudo isso, é o trabalho, mas esse é o trabalho do poder público, garantir o abastecimento de água de qualidade e também conscientizar as pessoas, cada um vai fazendo a sua parte e no final a gente consegue ter esse serviço aí prestado de forma eficiente. Porque também o trabalho no setor público é de mão dupla, né? Ou seja, não adianta só uma parte fazer e também o cidadão não colaborar. E eu acho que nesse ponto é muito importante, então, se você não tem a caixa d'água, buscar junto ao governo qual a possibilidade, né, que possa facilitar essa aquisição, se o problema é questão financeira, né? Isso. Essa consciência e educação é muito importante. Outra questão que a gente tem e faz parte do poder público é a saúde. Eu vejo que, às vezes, há uma grande dificuldade em manter os profissionais, manter os médicos contratados. Eu me lembro de várias licitações que foram feitas, vários editais, e, no entanto, isso se repete. Dentro do seu projeto de governo, foi pensado nessa questão de como segurar esse profissional de saúde, em especial médico? Sim. Nós temos, primeiro, né, na minha opinião, o médico tem que trabalhar na ponta, né? O profissional tem que estar lá no posto, atendendo nos serviços administrativos, assim como diversas outras especialidades, né? O engenheiro precisa estar na obra, né? Não pode estar num serviço administrativo. Enfim, apenas para dar um exemplo, um parâmetro. Então a gente está identificando isso tudo, já conversei com o secretário de saúde, o novo secretário que assumiu, Douglas Rafael, junto com a Maria Regina, vice-prefeita, pela experiência que tem também na saúde, para que a gente possa identificar, né, quais são as causas. Mas o que a gente tem, que eu já tenho assim visto e recebido de relatos, né, de quem já trabalha no sistema, é o seguinte: muitas vezes os médicos no início de carreira eles prestam o concurso, né, e aquilo ali serve também como um apoio para eles, que estão chegando, às vezes até de outras cidades, prestam esse serviço para a comunidade, mas eles buscam, por óbvio, daqui a pouco uma clínica particular, algo que, né, que tem até um ganho, um recurso maior para eles. E no final acabam deixando o serviço público. Então precisa ser atrativo. Por salários, quando as pessoas olham de fora, é um salário muito acima da média, mas por óbvio, é um profissional dedicado e que precisa ser muito bem reconhecido. Então a gente está fazendo justamente esse levantamento para que os médicos possam atuar, né, lá na ponta, atendendo a população, toda essa demanda passe por eles, com novos concursos públicos e com valorização também desses profissionais que já atuam. Então há um trabalho para tentar chegar a uma remuneração que possa
fazer com que eles fiquem e mudar a atual, ou vai se seguir o que atualmente já está sendo pago? Quando a gente fala em valorização, não é apenas a remuneração, né? A gente tem que falar em condições de trabalho, né? Condições dignas, com bom ambiente físico, com bom ambiente até psicológico, né? Para que esses profissionais não sintam essa demanda que é pesada. E eu trago uma experiência da polícia, né, Klaus? Então, assim, trabalhar em delegacia até se assemelha um pouco com o trabalho da saúde, porque é naquele momento de dificuldade que o profissional tem que agir. Né? E isso vai desgastando, vai dando os problemas. Então, esse reconhecimento e valorização não passa somente pelo salário, mas também pela valorização como um todo da carreira dos profissionais, além de contar também a Prefeitura já com alguns serviços, e vou aumentar essa parceria entre setor público e privado. Então, para que a gente tenha clínicas parceiras para fazer exames, para fazer pequenas cirurgias, para fazer as cirurgias eletivas de hospital de, enfim, a gente vai comprar, né, esses serviços do poder privado também, do setor privado, porque a gente quer que o serviço chegue à população. A população, as pessoas, elas merecem e elas querem, exigem, né, nós todos exigimos, uma saúde de qualidade. Agora, se essa saúde de qualidade vem do poder público diretamente ou da iniciativa privada, para a gente não importa, desde que seja de qualidade, é isso que a gente vai buscar. E tem uma unidade de saúde, né, prometida aí pelo governo, que foi amplamente divulgada a sua instalação. E também existe o velho sonho de ter uma unidade de pronto atendimento. Isso há projeto de sair do papel? Olha, até o pronto atendimento, a UPA, né, que é comumente conhecida, a gente discutiu muito em campanha. Eu disse que eu sou totalmente favorável de termos UPA na cidade, desde que me garantam o recurso necessário. É caro manter 2, 3 milhões de reais por mês para manter uma unidade. Para construir, muitas vezes se manda o recurso, constrói o prédio e depois, né, principalmente o governo federal, abandona e deixa a gente assim. Então tem que ter responsabilidade. Mas o que nós temos agora previsto já tínhamos isso no ano passado, um ambulatório geral, que é para ser no bairro Salto. Certo. E agora veio a notícia também de uma unidade básica de saúde, né? Ou seja, mais uma estrutura que também vem recursos federais para a construção. A gente precisa se empenhar muito em depois manter isso, porque é tudo muito caro. Claro. Então, e mais uma vez, por que não temos ainda a UPA, a unidade de pronto atendimento do município? Porque isso, lá de 2014, pelo menos, teve um acordo entre a Prefeitura Municipal e os representantes dos hospitais aqui da cidade, né? O Santo Antônio, o Santa Isabel e o Misericórdia, para que a Prefeitura, ao invés de criar um sistema seu, né, uma unidade sua, e não ajudar os hospitais, se preferiu a Prefeitura repassar recursos. Então hoje são mais de 2 milhões de reais por mês para cada hospital, o Santo Antônio e o Santa Isabel, e mais um valor também fixo para o Misericórdia. E a gente está estudando aumentar esse valor para o Misericórdia, para também torná-lo de portas abertas, que é também ter um pronto-socorro. Aí a gente teria aqui no centro e teria lá na região da Vila Itoupava. Às vezes acontece um acidente, algo nesse sentido, e já poderia ser encaminhado também as pessoas ou daquela região para aquele hospital. Eu pergunto porque muitas vezes a gente vai, né, a um desses hospitais e, dependendo, né, da situação, há um grande número, uma demanda muito grande, né? Muitas pessoas, principalmente em determinados períodos, agora verão, por exemplo, com todos esses problemas de virose, né, é muito comum, chega o período, o inverno, né, as doenças respiratórias e assim por diante. Mas é claro que também quem vai na rede privada sente essa dificuldade. Sim. E nós precisamos também aumentar a conscientização. Essa demanda aumenta muito também, porque às vezes as pessoas vão direto para os hospitais. A gente precisa que a nossa comunidade também entenda que às vezes uma virose, né, ou um problema, um resfriado, uma gripe, né, um problema respiratório mais simples, ele precisa primeiro procurar ajuda no seu ambulatório, no seu posto de saúde, né, mais comumente conhecido, do seu bairro. Vai lá. Se lá não for resolvido, aí sim hospital. Né? E vou citar aqui, e para isso, claro, a gente vai garantir que tenha atendimento, né, nos postos de saúde dos bairros, para que as pessoas também possam ter essa situação bem definida. Vamos falar já da dengue, estamos falando de saúde. Sim, exatamente. A dengue é muito importante. Também é outro caso que, dependendo do estágio, né, em que começam aí as pessoas a contrair a doença, os hospitais lotam.
né? Então a gente quer fazer também, no ano passado já tivemos um centro de operações, né, que recebe acho que era até lá na FURB, né? Lá na FURB, no hospital da FURB. E a gente vai verificar esse modelo, se lá é o ideal, enfim, a gente vai divulgar isso amplamente para a sociedade, para a comunidade. Mas é isso que acontece, geralmente nesses pontos específicos, e quando acontecem, né, essas doenças, até mesmo de períodos do ano, vamos dizer assim, é que os hospitais ficam mais cheios fora isso, né, isso são exceções, então. São picos geralmente o ano, né? Sim, a regra geralmente, né, o atendimento ele está sendo bem recebido, a população, para ser atendida, bem acolhida. A gente precisa cuidar das pessoas. Temos dificuldades, principalmente por recursos. O poder público federal não repassa o que precisa repassar, Blumenau paga imposto, todo mundo recolhe imposto, isso vai lá para Brasília e não volta, como deveria voltar. Então, veja que a responsabilidade do poder público é a saúde básica, né? É o primeiro atendimento. Não seriam os hospitais, as grandes cirurgias, né, os procedimentos mais complexos, não. Isso seria de responsabilidade do Estado e principalmente do governo federal através do SUS. Então, com essa dificuldade, às vezes inércia de recursos federais, o município precisa arcar, porque é claro, aqui que as pessoas, né, vivem, aqui que a gente tem o contato com essas pessoas, então a gente precisa melhorar isso, e a gente vai trabalhar muito para isso, mas sempre com essa conscientização para que a gente consiga fazer o atendimento melhor das pessoas. Isso eu não abro mão também de cuidar. Perfeito. Bom, a gente falou de saúde, e outro tema naturalmente é segurança, uma área que conhece bem, e antes eu falei sobre a prainha e você ter aquele trajeto monitorado, mas claro, é uma parte central e muitas vezes a população cobra muito, as coisas estão sendo feitas no centro e estão esquecendo dos bairros. E um dos pontos durante a sua campanha foi a Guarda Municipal. Iria fazer um levantamento sobre o custo disso para pensar em colocar em prática. Já existe esse levantamento e já existe também a intenção de lançar a curto prazo um edital? Sim, eu já chamei aqui os procuradores do município para que a gente faça um estudo, primeiro para as pessoas entenderem. A gente precisa ter uma lei que autorize a criação da Guarda Municipal Armada. Então, o estudo agora para a lei, para o projeto de lei. A Câmara volta em fevereiro, então o mais rápido possível a gente ter esse projeto de iniciativa do Executivo encaminhado à Câmara para conhecimento e discussão também dos vereadores, que é bastante importante. Depois dessa lei pronta, a gente pode lançar um edital para um novo concurso público, né? Não há como legalmente se fazer, pegar os agentes de trânsito, por exemplo, e transformá-los em guardas municipais, né? Isso é bom sempre a gente falar para as pessoas entenderem. Então, são funções diferentes, funções, né? Totalmente diferentes, né? Continuam agentes de trânsito. Aqui seriam, para as pessoas entenderem melhor, seriam policiais do município, né? Porque vão cuidar efetivamente da segurança. Então, concurso público com diversas fases, um concurso com bastante rigor na sua aplicação, né, com provas teóricas, provas físicas, exames psicotécnicos. Terminadas todas essas fases, vem a última fase, que é uma fase de formação do profissional, que é o que os policiais passam. Eu passei por 10 meses praticamente lá na Academia da Polícia Civil em Florianópolis, e assim as guardas municipais também têm convênios com a Polícia Civil e fazem o procedimento, todo o treinamento lá em Florianópolis. Então, os aprovados no concurso vão para lá para passar por esse último treinamento, que não deve durar 10 meses, é menos, porque é diferente o perfil, né, um pouco dos guardas municipais e dos policiais, mas aí somente depois disso. Então, a gente está falando mais de um ano, pelo menos, entre concurso público, tudo acontecer. A gente não... Esse treinamento também é feito na Academia de Polícia? Na Academia da Polícia Civil. Todo o treinamento em regime de internato, né, os aprovados no concurso ficam lá fazendo esse treinamento, voltam só finais de semana quando dá uma folga. Por que isso? Porque a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar da segurança e principalmente treinar esses policiais para eles irem para as ruas com uma arma de fogo na cintura, né? Proteger a população, atuar de forma a cuidar das pessoas, a proteger, né? E não, né, por óbvio, ser uma ameaça. Por isso que o treinamento é muito importante. E como policial, a gente sabe que não é só buscar correr atrás do criminoso, mas entender também o contexto, né? Sim. Muitas vezes a pessoa vem em busca de proteção, né? Isso. E saber lidar com a situação também
a psicologia, né, de lidar com o cidadão é muito importante. Você sentiu muito isso no seu dia a dia, no sentido de que dentro da academia não se explorou mais, ou isso é bem debatido dentro do treinamento do policial? Não, é muito debatido, né? Principalmente a gente faz estágios durante a academia de polícia, a gente já vai para delegacias para passar lá plantões noturnos, enfim, saber o dia a dia, para que quando a gente, né, chegue e comece efetivamente o nosso trabalho, já está um pouquinho acostumado daquilo que acontece. E é só o dia a dia mesmo que traz, a experiência que traz para a gente essa vivência, né, que vão nos dar depois a experiência para poder aplicar essas técnicas e conhecimento que a gente tem lá na academia. Mas isso é muito importante, os profissionais muito bem treinados, muito qualificados, para vir para as ruas. E o trabalho se complementa. A Polícia Militar tem uma atribuição, que é a polícia ostensiva. Polícia Civil é a polícia da investigação, né, tem outra função. E a Guarda Municipal ela vem para complementar, fazendo a segurança, por exemplo, do patrimônio, não só municipal, mas de todo o patrimônio público, principalmente parques, praças, né? As guardas municipais do litoral fazem ali também as rondas, né, na praia, para se ter uma ideia. Então aqui nós não temos, mas temos os parques, as praças, os bairros. Eu quero viaturas da Guarda Municipal rodando a cidade no horário em que as mulheres vão para o ponto de ônibus, para as paradas de ônibus para ir trabalhar de manhã cedo, no horário que elas voltam do seu trabalho, muitas vezes depois das 10 da noite. Então essas viaturas vão auxiliar, vão complementar o trabalho para trazer essa segurança para a nossa comunidade. Mas também não vão ser muitas porque demanda de uma grande equipe, também demanda de muitos veículos, né? A realidade, nós já temos assim uma cidade muito segura, um estado, né, o mais seguro do país, mas a realidade que a gente da polícia está acostumado é que a gente faz muito com pouco, né? Essa é a verdade. Certo. Então, se a gente colocar 2, 3, 4 viaturas por dia na rua, já vai auxiliar e às vezes é o número de viaturas já que policiais militares têm. Às vezes é o sinal, olha, cuida com o aviso para o bandido, né? Cuida com o que tu vai fazer, porque sempre tem alguém passando, né? Assim, a gente quer tornar Blumenau a cidade mais segura do país. Dá para fazer, né? É possível, é viável. Né? Então, de que forma? Quem vem para cá, e todos são muito bem-vindos, né? Nós temos aqui muitas pessoas de fora que vêm para a nossa cidade para trabalhar, para ter uma qualidade de vida, né? Para ter saúde e educação de qualidade para os seus filhos, para os seus parentes. Às vezes trazem, né, os pais para cá também, mas elas vêm para trabalhar e para crescer junto com a cidade. Claro. Isso é muito importante. Agora, quem vem para cá para aprontar, vai ter ou a passagem de volta para a cidade deles ou uma carona para o presídio. É assim que a gente vai fazer, vai continuar fazendo, a nossa polícia sempre fez isso, né? Atuou firme, e assim com a Guarda Municipal quero fazer também. Vem para Blumenau para trabalhar, muito bem-vindo. Vem para aprontar, aqui não é o lugar dele. Bom, vamos tocar em outro ponto que geralmente é muito comum em todas as gestões municipais, que são os aumentos. Qual é a sua diretriz nesse sentido? A gente recentemente tem a resposta, né, em relação ao aumento do ônibus, mas também vamos ter um aumento da água, enfim, de alguns serviços municipais. Há alguma linha para a sua equipe, no sentido, olha, quando houver o pedido de reajuste, claro, todo mundo vai analisar, mas há uma linha central, porque, claro, a população sempre acaba sendo muito impactada com isso. Quer dizer, todo mundo, né? População, as empresas, afinal, se paga o vale transporte, enfim. Aumentar imposto ou criar taxas não é para mim, né? Não é para a nossa administração de jeito algum. O que são feitos, muitas vezes, são reajustes, né, em virtude de inflação, em virtude daquilo que vem acontecendo. E aí, mais uma vez, eu tenho que citar o desgoverno federal, né, aumentando taxa do dólar, batendo altíssima, inflação altíssima, juros, né, muito altos, com empréstimos, enfim, e às vezes a gente acha que não reflete. Não, o que o dólar tem a ver se eu não vou viajar para fora? Infelizmente tem muito a ver. Tá, a gente vai falar, muita coisa, né? A gente vai falar, por exemplo, do reajuste da tarifa de ônibus. Primeiro que assim, a tarifa de ônibus, ela é feito um cálculo, primeiro pela empresa, depois pela agência que faz a regulação, e aí essa tarifa que se chegou a R$ 8,98 é a tarifa técnica, ou seja, se esse for o valor, pelo número de usuários que utilizam o transporte público, fecha a conta.
vamos dizer assim, para ser muito simples. Todo valor abaixo de 8,98, a prefeitura tem que bancar, tem que colocar mais recursos. Esse é o chamado subsídio. Então, no ano passado, mais de 40 milhões. Neste ano de 2025, previsto no orçamento, 57 milhões de reais. Ou seja, a gente paga a conta de qualquer jeito, né? Ou pela tarifa do usuário, mais alta, menos, né? mais caro, mais barato, ou pelo subsídio da prefeitura. E o subsídio da prefeitura é dos impostos que todos nós pagamos. E é isso que eu estou fazendo agora, já determinei também, que a gente chame a empresa, faça uma revisão do contrato, porque está errado. A gente não pode ter um serviço que a gente só pague, e as pessoas ainda reclamam que não tem linha suficiente, que ainda falta ar-condicionado, ainda considerando que houve muitos investimentos pela empresa, sim, de uns anos para cá. A frota, né, é uma frota relativamente nova, se comparado com outros lugares, mas as pessoas precisam ter um transporte público de qualidade e esse transporte precisa ser atrativo para que a gente possa, mais pessoas deixem, né, de utilizar veículos de aplicativo, motos, os próprios carros, para irem para o ônibus, para migrar, porque a gente vai melhorar a mobilidade, inclusive, da nossa cidade. E isso é uma das reclamações, não só em relação à questão do preço, mas horários e linhas. Há uma diretriz para se aumentar, se ampliar isso dali, porque existe um estudo, né, que diz, mas muita gente reclama, olha, às vezes a gente divulga alteração, ampliação do horário, tá, mas botou um ônibus a mais naquele horário, não atende, vamos supor, a necessidade específica. Vai ser feito um novo estudo para avaliar o que existe e o que pode ser feito, ou isso ficará por conta da própria concessionária? Não, a prefeitura atua diretamente, nós temos a nossa diretoria de trânsito, diretoria de transporte para isso. Esses estudos são feitos diariamente, inclusive o acompanhamento por fiscais, né, municipais, para saber se o ônibus está passando naquele horário que deveria passar, se está cumprindo a sua escala, a sua linha. Nós, nesse ano, já aumentamos algumas linhas, né, por toda a cidade, mas ainda a gente sabe que não é o suficiente. Mas a gente volta mais uma vez para a parte financeira, né? Então aumentou, colocou mais ônibus, são mais profissionais trabalhando, mas o valor fica caro. Então a gente tem que definir, isso tem que ser muito claro. Ou a gente tem reajuste de tarifa, ou a gente realmente vai colocar recurso, vai buscar recurso para colocar esse subsídio para a empresa. Então essa balança é que precisa ficar melhor equalizada, para que tenho certeza que se as pessoas tiverem um transporte público de qualidade, com preço acessível, ela vai deixar o veículo em casa, vai procurar esse transporte público e aí vai melhorar a nossa mobilidade. Mas é complexo, esse grande sistema bastante complexo, mas eu falava na campanha e reafirmo agora na qualidade, sentado aqui no gabinete de prefeito municipal. Eu tenho coragem para fazer, para chamar quem tiver que chamar na mesa de negociações para ver o que precisa ser feito, e o interesse é da comunidade e do usuário. Não tem interesse de prefeitura, não tem interesse de agência reguladora ou interesse de empresa, né? A gente sabe que a empresa precisa ter o lucro, ela trabalha por isso. Mas o interesse tem que ser da comunidade, isso eu não abro mão. Bom, falou de empresa, e uma das coisas que eu tenho acompanhado é muitas empresas até de Blumenau que acabam indo para Gaspar, indo para Indaial, por alguns benefícios. A gente também recentemente teve, né, o anúncio do fechamento lá da Container, aconteceu o fechamento de outra cervejaria também, e a Tapioca recentemente não demonstrou, não achou interessante continuar ali na Praça Hercílio Luz. Há algum projeto em relação à economia da cidade para a gente tentar frear, né, essa saída de empresas da cidade, de entender melhor, né, quais as demandas, quais os benefícios que de repente o município não deu até agora e que poderiam fazer com que elas se interessassem? Porque eu acho, também há um tempo atrás, né, a Autônoma demonstrou que queria sair e outras, enfim, a gente passa por uma mudança na nossa cidade que antes tinha característica têxtil, a gente vê hoje a indústria tecnológica muito forte. Mas, independente disso, vai surgir um setor que vai se desenvolver em determinado momento. Como é que a prefeitura está pensando ou está planejando estar junto com o empresário para buscar alternativas que façam que a cidade seja interessante?
poder público precisa dar condições para as empresas, para o empreendedor, para o investidor. Ele tem que ter segurança de vir para Blumenau. Isso passa por diversos fatores. Isso passa pela segurança, para que ele possa vir aqui e dizer, não, é uma cidade, um local seguro. Isso passa pela prestação de serviço de saúde, para que os seus colaboradores, seus funcionários possam trazer suas famílias para cá para poder trabalhar. Pela educação, para ter vaga nas escolas, nos CIs. Enfim, e pela mobilidade, para que as empresas possam vir para cá e receber os seus insumos e escoar a sua produção, né? Então isso tudo também precisa estar funcionando. Essas frentes que o poder público precisa atuar e a gente está trabalhando muito. Para isso nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com uma pessoa, o secretário Valfredo, muita experiência. Ele trabalhou durante muitos anos como secretário de Planejamento, na época que o João Paulo foi prefeito. Então ele tem uma experiência, uma vivência muito grande. A gente está colocando, nós vamos extinguir a Secretaria de Parcerias e Concessões, não precisa ter secretaria, estou extinguindo, estou diminuindo, enxugando a máquina pública, colocando debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e é uma secretaria que precisa ser parceira do empresário. É nisso que nós temos conversado muito. Então as empresas, para vir para Blumenau, nós temos, e outra, não dá para dizer Blumenau não tem lugar ou não tem espaço para grandes indústrias. Temos, principalmente a área norte. Isso está provado, nós temos muito espaço. Mas será que a gente tem hoje um estímulo para eles virem? Porque educação, a saúde, o desenvolvimento da população, geralmente é um tema que a gente sabe que a gente está bem, né? Não, de certa forma, eu digo quando eu digo está bem em relação a muitos outros municípios. Mas a gente vê Itajaí, por exemplo, claro, é um porto, né? Tem todo um diferencial, mas já é um porto há muitos anos. Sim. Né? Então, e hoje está em destaque como primeiro, um destaque que um dia Blumenau já teve, e um destaque que eu acho importante a gente recuperar. Por exemplo, quando a gente vai falar de ser parceiro e trabalhar também com essas empresas, fazer com que elas tenham essas condições de trabalho, né? Para o nosso desenvolvimento, como estava falando há pouco. E também para que essas empresas grandes, não só grandes indústrias, né, mas claro, para que eles venham para cá, o que eu estou trabalhando muito forte, né? O que eu estou trabalhando muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também com a Secretaria de Planejamento, é desburocratizar processos. Ontem tive uma reunião também, uma visita que fiz aqui à Secretaria, e disse assim, ó, o empresário não pode, o investidor, demorar tanto tempo para conseguir um alvará de construção, de ampliação, de serviço, enfim. Isso tudo tem que ser modernizado. Eu quero criar aqui o governo sem papel, né? Começando pelo meu gabinete, quando vem as propostas, os ofícios, enfim, eu falei, não quero que imprima mais nada, eu tenho o computador, a gente vai sentar na mesa, vou ler na tela do computador, vou assinar no computador, isso dá agilidade ao processo. Claro. E assim as secretarias já estão trabalhando lá nas SEMAS, na Secretaria também do Meio Ambiente, que é para quando o investidor vir para cá, e é isso que eu já ouvi de empresários, quando escolhem outras cidades, por exemplo, que você citou aqui, cidades vizinhas, né? Principalmente por essa questão da facilidade do acesso aos serviços públicos. Isso a gente está fazendo, né? É uma promessa, um projeto de campanha para que fique muito forte e a gente consiga atuar nesse sentido. Então o desenvolvimento vai acontecer nesse cenário. E só citar rapidamente também, quando você falou ali da tapioca, né, que preferiu não ficar em Blumenau, na verdade o contrato já terminou, não poderia, a lei estipulou 10 anos de concessão, certo, e venceu em novembro do ano passado. Não foi feito nenhum processo licitatório e o contrato já tinha vencido, não é que venceu, já tinha, né, venceu agora, eles estão saindo agora, mas já tinha vencido em novembro e agora a gente vai lançar uma nova licitação para uma concessão ampla de utilização da praça. A gente quer integrar também a Praça Hercílio Luz, ali no nosso Biergarten, né, conhecido. Também com a 15 de novembro, também com toda a questão da prainha, enfim, para que a gente faça um grande parque linear para as pessoas terem mais uma opção. Então assim a gente está trabalhando, fazer essa concessão, para ali a gente pode ter um café, para a gente pode explorar uma banda tocando no final de semana, receber o turista, receber o morador aqui da cidade também, fora do horário de trabalho, nos finais de semana, enfim, tudo isso a gente vai fazer e para segurar o empresário a gente vai trabalhar sendo parceiro deles. Bom, uma outra questão, a gente chega nesse período abril ou em outros, os primeiros meses do segundo semestre,
e há também as greves, quando não há um entendimento em relação ao reajuste, principalmente de servidor público, também transporte coletivo, que, na verdade, geralmente tem mais relação com a empresa, mas sempre respinga na prefeitura. Está preparado para negociar com os sindicatos, que a gente tem a prefeitura como um partido, o governo de uma linha mais direita, né? E a gente sabe que os sindicatos têm uma linha mais esquerda. Isso tudo está planejado para o futuro? Sim, eu sou servidor público, né? Já falei aqui em outras ocasiões, e quero valorizar cada vez mais o servidor. Volto a dizer, valorizar não é só aumentar salário, é dar condições, né, para todo um trabalho físico, enfim, para que eles tenham aqui. E a gente vai sentar, vai conversar com muito respeito, com muito diálogo. Essa é a minha característica principal, o diálogo, né, de ver quais são as exigências, quais são as demandas que o servidor tem, claro, dentro daquilo também que os estudos de impactos financeiros vão ser realizados para que a gente possa atender. Mas a valorização do servidor é muito importante para que eles possam fazer isso. Agora, greve é um direito, é uma manifestação do trabalhador. Agora, sem baderna. A gente sabe aqui que, numa história recente de Blumenau, de alguns anos para cá, vem grevistas profissionais, digamos assim, de sindicatos de esquerda, de extrema esquerda, de fora da cidade para fazer baderna aqui. Isso a gente também não vai aceitar. E se isso acontecer? Vão ter a resposta à altura. Né? Por quê? Porque eu quero sentar com o servidor, olho no olho, nessa mesa, sem problema algum. Vou descer no meio deles se tiver alguma manifestação para a gente conversar. Eu quero dialogar, quero entender e falar exatamente o que a gente pode fazer, de que forma, né, a gente pode atender e quais essas demandas. Então eu tenho muita tranquilidade quanto a isso, porque tenho visitado todos os setores da prefeitura, as secretarias, conversado já com os servidores, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. E para a gente finalizar, se o governador ligar daqui a pouco, Egídio, a gente não tem nenhum outro candidato agora para governador, e eu gostaria que você fosse o nosso candidato para governador, qual seria a sua resposta? 2026, reeleição do governador Jorginho. O Jorginho é o nosso governador, vai à reeleição, e a gente espera muito que ele seja reeleito, e vamos trabalhar para isso. E se ele disser assim, olha, eu não quero mais ser governador, eu queria te convidar? Olha, Klaus, tenho certeza que ele não vai dizer, mas eu também assumi um compromisso com a nossa cidade, eu quero ficar, né, os 4 anos aqui trabalhando, cuidando do município. 4 anos eu tenho certeza que vai ser pouco tempo, inclusive, as pessoas me dizem isso, porque a gente sabe que passa rápido, é muito trabalho, mas eu estou comprometido. Fiz até um vídeo essa semana, no dia do fico, né? Eu brinquei ali e disse, né? Então digam ao povo, digam às pessoas que eu fico, quero cumprir meu mandato, as minhas obrigações, os meus compromissos. Tem até canoazinha, né? Andando no rio. Tem tudo. A equipe de marketing aqui é bem forte, bem boa. E, então a gente tem que fazer essa comunicação com as pessoas, às vezes até de uma forma divertida, né? Mas com seriedade no sentido de passar a informação correta e agir com transparência. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer muito por nos receber aqui no seu gabinete, a gente poder fazer essa entrevista aqui para quem assiste o Portal Blumenauense e desejar um grande governo, né? E que a gente realmente sempre possa trazer boas notícias vindas aqui da Prefeitura. Obrigado mais uma vez, contem com a gente, né, com o prefeito Egídio, com a vice-prefeita Maria Regina, com toda a nossa equipe que está aqui trabalhando para a população. A gente sabe que é muito importante todo esse trabalho público, estamos todos comprometidos com isso. Obrigado. E você que tem uma sugestão, né, manda aqui para a Prefeitura, alguma cobrança, o prefeito disse que está aí na rua andando, sim, pronto para ouvir a população. É isso aí. Um grande abraço a você que nos acompanhou até agora. A gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão legal quanto essa.